O governo entra na última semana de trabalho antes do recesso do Congresso Nacional, que em julho foi antecipado pelo show do Wesley Safadão. Então, o governo, então, está correndo contra o tempo. Sabe por quê? Porque antes do recesso tem que ser aprovado o orçamento de 2024. Esse aí que está prevendo 50 bilhões de reais de emenda parlamentar. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, o Legislativo deve votar nesta semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estabelecer os parâmetros da lei orçamentária. E, em seguida, vai votar o orçamento. Os deputados têm que analisar ainda, tudo pro final, né? O PL das apostas esportivas, outro item que visa a aumentar a arrecadação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o objetivo é esgotar a pauta antes do recesso parlamentar. Em razão disso, há expectativa de a medida provisória da subvenção do ICMS, que é a principal proposta para aumentar imposto, que é do ministro Fernando Haddad, seja votada entre esta quarta-feira e a quinta. Bom, por falar no Haddad, o ministro já avisou que o déficit zero em 2024 é a sua obsessão. Ixi, que vai continuar com essa obsessão, meu filho. Abre aspas. A meta será perseguida pelo Ministério da Fazenda, que sabe da importância disso para o crescimento sustentável do Brasil. Fecha aspas. Bom, duas coisas. Em primeiro lugar, Ricardo Rous, essa é uma estratégia do Congresso Nacional que já está manjada. Deixa tudo pro final, Ilcinho. Deixa pro final. Aí falta 4, 5 dias. Olha, nós temos que aprovar, que eu não consigo segurar deputado aqui. Estão indo para suas bases. Não vai ter quórum. Não vem com essa conversinha. Tem que aprovar tudo até quinta-feira. Tá certo? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de mais emenda parlamentar. Vamos negociar esse orçamento aí. Você quer aprovar as apostas esportivas? Vai dar 2 bilhões de reais a mais? Então, nós queremos 10 bilhões de emendas parlamentares para aprovar o imposto, o ICMS. Então, primeiro esse aspecto, que é uma estratégia que o presidente Lula já deve saber disso, está manjado, de deixar para o final para cobrar mais caro. Cobrar mais caro, que eu digo, é em termos de contraprestação política. E o segundo aspecto, que eu acho que está correto, Fernando Haddad, você está certo. Tem que ser mesmo a sua obsessão zerar o déficit. Mas você sabe que não vão deixar você zerar o déficit. Você sabe que o líder do governo na Câmara falou que não tem que zerar o déficit. Você sabe que a presidente do PT falou não tem que zerar o déficit, tem que aumentar o déficit. Porque o ano que vem tem eleição. Depois a conta deixa. Quem sabe vem um Milei mais pra frente e conserta tudo. Ricardo Rous. Olha, Capês, Congresso Nacional deixando os 45 do segundo tempo, faltando aí 13 dias exatos para o fim do ano, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual é inacreditável, ou seja, nós estamos só pedindo que o Congresso faça o papel para o qual ele é pago para fazer. Agora, por trás de tudo isso está o que você falou, esse jogo de pressão do Congresso com o Executivo, porque tem aqui também o PL das apostas esportivas, que vai na linha arrecadatória que o governo precisa, e a MP, a medida provisória da subvenção do ICMS, que deve trazer também mais recursos para lá. E esse jogo de toma lá da cá que o Congresso sabe fazer muito bem, uma boa parte do Congresso sabe como faz esse jogo, é o que acontece, é o que deixa todas essas leis para cima dos 45 do segundo tempo, tendo o Congresso que votar isso esse ano. Vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ser a ação do presidente. Fernando Haddad está correto, tem que perseguir sim o equilíbrio fiscal brasileiro, ponto. Ele faz parte de uma ala mais moderada dentro do PT, tem muita gente que não concorda com a linha de pensamento do Haddad, ou seja, está indo por um caminho errado, está indo pela contramão do processo onde nós equilibramos as contas públicas. Nesse aspecto, Fernando Haddad está correto. Tem que perseguir, tem que transformar numa obsessão. Não vai ser uma tarefa fácil do Haddad em 2024 conseguir ter aí um superávit primário, conseguir equilibrar de fato as contas públicas, porque dentro do próprio PT tem um grupo de pessoas que não concorda com essa linha de pensamento e vai fazer de tudo para que o governo apenas gaste, sem se preocupar com o equilíbrio fiscal. Wilson Pedroso, o Fernando Haddad, ele está ciente da sua responsabilidade. Ele não quer que o país quebre um pouco mais do que já está quebrado na sua mão, como ministro da Fazenda. Agora, para não quebrar,
tem que parar de gastar. Só que uma coisa é a pauta do Ministério da Fazenda, focado em números, em projeção econômica. Ele sabe que aumento de gastos leva à inflação, aumento da inflação leva a aumento de juros. Mas o que ele está vendo é o seguinte, meu querido Wilson Pedroso. Vamos aumentar os gastos, vamos aumentar os déficits, vamos aumentar as emendas parlamentares, vamos forçar politicamente para baixar os juros. É a receita para a tragédia econômica. O Wilson Pedroso, será que ele está sozinho e isolado quando a presidente do PT e o líder do governo dizem: você está com uma pauta neoliberal de direita? Esse negócio de ter responsabilidade fiscal, esse negócio de gastar menos do que arrecada, isso é neoliberalismo. Aqui é socialismo, é torrar dinheiro público. Onde vai parar isso, meu amigo Wilson Pedroso? Bom, eu fico com o sentimento que é o famoso morde e assopra. O Fernando Haddad morde, não, ou o outro lado morde e ele assopra. Por quê? O déficit zero é uma obsessão do Fernando Haddad e é importante. Só que não pode fazer déficit zero em cima de aumento de impostos. Eles querem, em cima de aumento de impostos, fazer o déficit zero. Ou seja, quem paga é o contribuinte, quem paga é o pequeno empresário, quem paga é a população. Aí fica fácil, né? Querer déficit zero. Tem que fazer a lição de casa, cortar custos no orçamento, cortar custos da máquina pública. E essa questão do Congresso, Fernando Capês, é o que você falou, isso aí não é novidade. Tanto é que o ano passado o orçamento foi aprovado no dia 21 de dezembro, que era justamente uma quarta-feira de madrugada também, e o dia 25 era segunda ou terça-feira. Não muda nada. Mas também é algo muito comum, você já foi deputado estadual, também é algo muito comum nas assembleias e algo comum também nas câmaras municipais. Então não é só no Congresso Nacional. O Legislativo tem essa baita mania de aprovar orçamento sempre aos 45 minutos do segundo tempo. Eu sei exatamente isso, que eu presidi a Assembleia e eu falei, aqui não. Aqui nós vamos fazer tudo dentro de um cronograma, não gosto de fazer as coisas apressadas, deixando para a última hora. Mas você sabe, a pauta da lógica política é outra. A Cássio Miranda, o Wilson Pedroso falou muito bem, é o morde e assopra. Gasta demais, para não falar outra coisa, eu assisti uma peça do Juca de Oliveira, fantástica, chamava Happy Hour, em que ele dizia a importância do palavrão, que às vezes não há expressões que possam retratar melhor uma realidade do que um palavrão. Mas em respeito ao nosso telespectador, vamos falar, então, está gastando muito. Muito bem. Gasta muito e aí quer subir imposto, e aí quer baixar juros. Então eu pergunto, dependendo da mordida, não adianta soprar, machuca bastante. E nesse momento não é só o tamanho da mordida, né? É a quantidade de mordidas que a gente vem tomando nos últimos tempos. Eu acho que o Ilcinho e o Rosso foram perfeitos nas ponderações deles. O governo aumentou os gastos, inegavelmente os gastos aumentaram. Salvo engano, a gente vai terminar esse ano de 2023 com um déficit de 180 bilhões de reais e nos últimos anos esse déficit não aconteceu, então em apenas um ano há um aumento bastante expressivo dos gastos do governo federal e o Haddad, o nosso Dom Quixote brasileiro, ciente da fatura que isso trará lá na frente, especialmente em termos de credibilidade econômica e de credibilidade do governo brasileiro, sabe que o déficit zero é necessário, mas ele sabe também que isso não faz parte da estratégia do governo, não faz parte da forma como o governo vem conduzindo as contas públicas. Então ele, numa mão, defende o déficit zero e na outra vai instituindo novas formas de impostos, novos tributos, novos instrumentos arrecadatórios para, de uma forma ou de outra, tentar equacionar essa questão. Mas todos nós sabemos que é bastante difícil equacionar esse problema e sabemos ainda mais o resultado desta gastança pública. Nossos vizinhos, irmãos, aqui você quase parafraseou o Milei quando você falou no gasta para alguma coisa. Nossos irmãos estão vivendo os efeitos dessa bonança e dessa gastança. Minha querida Ana Beatriz,
os Estados Unidos da América, que sempre foram um grande exemplo de um capitalismo saudável, perderam a mão. Os Estados Unidos da América estão com um déficit de 34 trilhões de dólares. É 1 trilhão de dólares de juros em razão do déficit. 1 trilhão daria para perdoar todas as dívidas resultantes de financiamento estudantil dos estudantes que, em razão da pandemia, quebraram, não puderam pagar suas universidades e os seus cursos. 1 trilhão de dólares daria para fazer muita coisa, mas os Estados Unidos está pagando juros. Já a China, que vem combatendo o déficit fiscal e uma taxa de crescimento de 5%, trocou o socialismo rural de Mao Tse-tung por um capitalismo de Estado e trouxe 700 milhões de pessoas para o consumo, que saíram da miséria. Então, eu não estou entendendo aonde o Brasil quer chegar com esse tipo de administração, com essa visão de alguns integrantes do governo, de querer gastar a qualquer custo para tentar ganhar a eleição, depois ganha a eleição para manter no poder, continua gastando. A hora que estoura a conta, entrega para algum cara responsável de direita tomar conta da economia. Eu tô preocupado com isso, Ana. Capês, eu acho que você mesmo respondeu a sua pergunta, porque o governo, ele não está interessado em fazer um bem a longo prazo. Ele não está interessado em deixar para um outro governo uma situação saudável. Ele é imediatista. Então, ele precisa que esse dinheiro gasto seja visto como gasto, e aí ele vai falar que são investimentos e aceleração de crescimento e benefícios sociais, porque essa é a forma pela qual ele vai tentar se reeleger. E se depois que passou 1, 2 mandatos, o déficit está em trilhões, não vai ser mais um problema dele. Aí, num país que a gente vive, que já é extremamente polarizado, uma hora até as pessoas que são aí partidárias e afetas ao governo Lula vão se cansar, porque os efeitos dessa situação também vão chegar a elas, e aí vai entrar uma pessoa de direita que vai tentar começar a consertar. Só que 4 anos é muito pouco para conseguir consertar ou para conseguir fazer alguma coisa que efetivamente vá durar no longo prazo. Então, é algo que é sem volta.